Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados, iniciando outubro, nosso mês do CCSH, Centro de Ciências Sociais e Humanas aqui da nossa universidade, que traz também livros da área na nossa livraria e no nosso site com desconto. Então, no nosso site você consegue adquirir os livros da área com frete grátis e fique de olho lá nos nossos saldos da livraria, porque nós temos livros promocionais na área até R$20. É a oportunidade de conseguir talvez aquele livro que você ficou de olho até agora, e agora aproveita o mês temático das sociais e humanas para comprar com frete grátis em www.editoraufsm.com.br ou conseguir com um desconto bem legal ali na nossa livraria. E hoje nós estamos aqui com o professor Enéas Tavares, que é um dos idealizadores da FLISM, a Feira Literária de Santa Maria, que está na sua 6ª edição. Festa Literária. E Festa Literária de Santa Maria. E vamos fazer, então, um programa, porque a Festa Literária já começa agora, essa semana. Professor Enéas, seja muito bem-vindo. Oi, Jéssica. Olá aos ouvintes da UniFM. Um prazer estar de novo aqui no Ineditados. Já faz um ano, né? Pois é, que eu vim para falar da FLISM, porque eu vim para outras atividades também. E é um prazer estar aqui. Nesse espaço que é tão importante para nós, não só pela editora, mas também pela instituição. E hoje para falar dessa oportunidade muito especial que nós vamos ter nessa semana de interromper um pouco a correria da vida para poder participar de uma festa literária que inclui bate-papo, conversa, mesas com várias temáticas, sarau literário, atividades culturais em Silveira Martins, entre outras novidades, né, que contemplam a nossa FLISM 2023. Vamos começar então um pouquinho fazendo uma retomada do histórico da FLISM, que conversávamos aqui um pouco antes, né? No ano passado a gente conversou muito sobre a retomada pós-pandemia, que houve um momento de adaptação para todos nós, né? E a FLISM não foi diferente. Mas antes disso, o que motivou e o que faz com que ela se reinvente a cada ano? Porque cada ano também ela tem um mote, né? Um zeitgeist diferente aí. O que é? Eu me lembro do ano passado, a participação do Pedro Bandeira, que estava muito, muito em voga, né? Que ele, pela questão de fazer até parte muito do nosso imaginário infantil, né? Conta, então, como é que foi como é que tem sido, né? Essas etapas, essas fases. Eu começo, Jéssica, falando contigo e com a nossa audiência, a partir do nosso viés santamariense. Nós crescemos, vivemos, trabalhamos naquela que leva, né, o título de cidade cultura, e isso nos convida, nos inquieta, nos inspira a criarmos ações culturais que possam fazer jus a esse nome, né? Nós temos aí esse ano de 23 uma imensa celebração, que foi a nossa Feira do Livro, de número 50, né, que aconteceu em maio, com a retomada de uma série, né, de patronos, de convidados, de homenageados. E eu acho que a Feira de Santa Maria, a Feira Literária de Santa Maria, a Feira do Livro da nossa cidade, acaba servindo um pouco como uma bússola daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não faz, porque a Feira do Livro já faz. Então eu começo destacando aqui a importância da feira, e os nossos colegas também da Prefeitura e também da Secretaria de Cultura, porque a FLISM ela começou com uma conversa sobre o que a Feira do Livro não faz, por não ser exatamente o mote dela, né? E o que nós poderíamos fazer com um evento que não concorresse, ao contrário. Para aqueles que trabalham na área de cultura e arte, sabem que concorrência é aquilo que nós definitivamente não queremos, uma vez que a gente precisa justamente unir forças para devolver, né, a comunidade, complementar a comunidade aquilo que nós ainda não temos, né? Então a FLISM ela nasce de uma conversa minha
com o professor Gerson Verlang, músico e acadêmico aqui na UFSM, com a professora Raquel Trentin, professora do curso de letras, minha colega também no curso de letras. Professor Gerson, que traz de Passo Fundo uma lembrança do que significa, né, a festa literária de lá e as ações literárias de lá, e inicialmente pensou isso que seria, né, a festa literária de Santa Maria, né, que nós denominamos de FLISM. Eu e a professora Raquel, nós entramos como apoiadores, né, e também como auxiliares nessa primeira idealização, que foi do professor Gerson. E a ideia era isso, a ideia era ter um foco menos na venda de livros, sem nenhum problema, obviamente, com a comercialização de livros, como a nossa Feira do Livro faz, afinal, o mercado editorial precisa vender livros. A venda de livros durante a FLISM, tanto que ela ocorre na SESMA, é uma forma também de nós homenagearmos e privilegiarmos um dos espaços culturais mais importantes da nossa cidade. Mas o foco, embora tenhamos comercialização, sessão de autógrafos e o incentivo ao consumo do objeto livro, o foco é a conversa. O foco é o debate, né? É a oportunidade que nós temos de receber na nossa cidade escritores, tradutores, editores, pessoas que são de Santa Maria, pessoas que são do Rio Grande do Sul, pessoas que são do Brasil e pessoas que também são de outros países, para que venham conhecer a nossa cidade e que possam enriquecer, né, o debate que nós faremos. Então eu acho que como mote inicial da FLISM, nasce muito como um evento que vem para complementar a nossa Feira do Livro, por isso que a feira acontece no primeiro semestre, a FLISM acontece no segundo. E obviamente parte desse intuito de letras e da UFSM de devolver à nossa cidade muito do incentivo que a própria Cidade de Cultura nos dá para que a gente continue pesquisando, estudando, ensinando e produzindo literatura. Eu conversava com o professor Gerson e agora me recordo também que no ano passado ele esteve aqui conosco e contou muito dessas reminiscências dele. Então fica aí o convite para a nossa audiência para escutar o programa do ano passado, da 5ª edição da FLISM, porque o professor Gerson contou muito dessa origem dele, né? Da infância, da juventude e de como se realizava em ver algo parecido que ele podia promover aqui em Santa Maria, né? Unindo, uma coisa que ele enfatizou muito no ano passado, foram os diferentes agentes culturais que precisam se unir para dar essa vazão. E como é que tem sido aí a experiência para esse ano? Quem é que está envolvido na produção, além da própria UFSM, né, que sempre apoia? Nós temos primeiramente, né, o apoio de um edital da Secretaria de Cultura do município de Santa Maria. Não é a primeira vez que a prefeitura apoia, na forma de um edital, o nosso evento. Ela já apoiou também em outras edições e apoiou ano passado, via um pedido, né? Nós não tivemos um edital que pudesse contemplar a FLISM, mas a prefeitura, até por perceber a importância do nosso evento, deu esse apoio. Nós temos um apoio direto também do Centro de Artes e Letras, o apoio da nossa editora da UFSM, além de outras iniciativas, né, que vêm na FLISM uma boa oportunidade de divulgar projetos culturais, fomentar a cultura, a leitura, né? E eu acho que uma coisa importante de se destacar é que, volta e meia, os eventos literários ou culturais, eles vão ao encontro do seu idealizador ou da sua idealizadora, né? Então, não raro a gente tem eventos específicos, direcionados para a cultura mais jovem, ou então para a literatura mais acadêmica, ou então para uma relação, né, entre literatura e outras artes. No caso da FLISM, um desafio nosso, né, meu, professor Gerson e professora Raquel, foi pensar um evento que contemplasse uma variedade de temas. Então nós temos o professor Gerson, que além de escritor e além de trabalhar com literatura no programa de pós-graduação em letras, é músico. Então o professor Gerson sempre... um livro sobre a Rita Lee, um tema exatamente, bem atual também. Exatamente. Então ele sempre traz, né, esse viés, esse debate a respeito de como é que a literatura dialoga com a música e dialoga com outras artes. A professora Raquel trabalha na UFSM com literatura clássica. Então, volta e meia, nós temos painéis que tratam de literatura portuguesa clássica, literatura brasileira clássica, literatura estrangeira clássica, né? O que também vai ao encontro de um certo trabalho que eu faço no curso de letras como professor de literatura greco-latina. Mas eu também tenho o viés do fantástico, da literatura popular, da literatura pop, da literatura transmídia. Então, as minhas contribuições na FLISM também foram ao propor
painéis que dialogassem com essas diferentes instâncias. E eu acho, Jéssica, que é justamente essa variedade, né, que parte de nós três, mas que vai ao encontro de todos os convidados, o responsável por a gente ter uma programação tão rica, né? Os nossos ouvintes que porventura não participaram das edições do ano passado, ou queiram saber exatamente, mas o que foram as 5 edições anteriores da FLISM. Fica o convite para acessar o nosso site oficial, flism.com.br, ou então ir diretamente ao canal do YouTube da Festa Literária de Santa Maria. Lá nós temos uma série de registros que tratam não só dos painéis e dos debates, mas também de muitas das nossas ações culturais. Então você pode assistir lá um painel com Ana Miranda, uma importante escritora da nossa literatura brasileira. Nós temos o painel com Pedro Bandeira, que tu mencionaste, né? Painel virtual que nós fizemos no ano passado. Nós temos painéis sobre literatura em Santa Maria, que é um painel tradicional, todo ano tem. É uma forma também da gente tirar o nosso chapéu e homenagear os nossos autores locais. Que eu acho que foi o que eu participei na primeira edição. Exatamente, com sussurros. Numa atividade especial que nós não fizemos na SESMA, nós fizemos na Atena, né? Que é uma livraria que também apoia a FLISM, né, desde a sua primeira edição. Eu olhava em volta assim, o professor Pedro de um lado, tudo do outro, a Luciana Minuzzi, dizia, o que estou fazendo aqui? Mas foi uma noite memorável para mim, assim, eu lembro com muito carinho. Tem uma coisa da atmosfera, né? Sim, muito aconchegante, estava muito legal. Isso é uma coisa muito da FLISM, né? A FLISM é aquele tipo de evento em que nós gostamos de ter uma meia luz. Né? Então, toda a organização da atmosfera do evento, a começar no auditório da SESMA, contempla um pouco isso. Né? Contempla que a gente possa assim, estar num ambiente mais acolhedor, mais atmosférico, um pouquinho mais sombrio, para que a própria discussão e o debate sobre literatura, né, alcance, né, outros níveis, enfim, de percepção. E eu lembro da Atena disso, né? Tinha toda uma iluminação especial, né, para aquele painel que foi o encerramento, se não me engano, da primeira edição, né? Há 6 anos. Iluminação essa que produziu fotos excelentes. Isso, que até hoje nós usamos, exatamente, nas nossas divulgações. Né? Então esse painel está lá. Tem um painel sobre José Saramago, 20 anos, do Prêmio Nobel. Temos um painel com a Letícia Verchovski, que veio a Santa Maria, né, ainda antes da pandemia. Foi uma das nossas presenças, né, mais especiais. Temos um painel sobre Caio Fernando Abreu, sobre narrativa transmídia, sobre Sherlock Holmes, sobre Machado de Assis, o Fantástico Brasileiro ainda na primeira edição, Oscar Wilde, quadrinhos e por aí vai. Tá? Se o nosso ouvinte rodar aqui, né, o canal da FLISM no YouTube, como eu estou fazendo agora, vocês vão encontrar um conteúdo muito especial, né, que foi planejado com muito carinho e que resulta nesse evento, né, de grande sucesso e acolhida pela comunidade, que chega agora à sua 6ª edição. 6ª edição, então, que se inicia agora na quarta-feira dessa semana. Né? Hoje, o programa indo ao ar, estamos no dia 2. Então, a programação se inicia no dia 4, quarta-feira, com a abertura às 18 horas na SESMA e o painel, né, uma entrevista, né? O José Luiz Peixoto estará junto com o professor Gerson Verlin fazendo uma fala sobre vida e obra. E na sequência, aí temos então quinta, sexta, traz para a gente o que se espera e mais ou menos o porquê dessas escolhas, o que norteou a vinda de cada um desses entrevistados, desses convidados. É uma série de razões, né? A gente sempre tem... Quando a gente trabalha com um evento, tem sempre o evento ideal, que é aquele primeiro planejamento que nós fazemos, e o evento real, que é aquilo que o dinheiro permite, em termos de passagem, em termos de cachê, em termos de organização. Mas nesse aspecto, assim, eu acho que a FLISM é um evento que conta assim, com muita sorte, né, e muita bênção, porque boa parte, né, dos nossos sonhos
mais ousados no que diz respeito a convidados, né, até o presente ano, eles foram contemplados, né? Nós tivemos, por exemplo, né, o Inácio de Loyola Brandão, né, um imortal, né? Nós convidamos o Inácio antes de ter sido feito o anúncio de que ele havia, né, sido escolhido para integrar a Academia Brasileira de Letras, e ele até brincou conosco, né, que ele mantinha o sim ao nosso convite, embora o passe dele tinha aumentado e tal, né? O Inácio, que é esse senhor, né, esse grande mestre da nossa literatura brasileira e uma figura muito cativante, além do Luiz Rufato, a própria Letícia, o Leonel Caldela, né, que é uma grande referência assim, para aqueles que curtem RPG, quadrinhos, literatura fantástica no Brasil, universo de Tormenta. O Eduardo Spohr, né, que também é um outro nome super importante da literatura fantástica. O Spohr participou durante as nossas 2 edições, né, que foram em casa, né, a FLISM em casa, porque aconteceram durante a pandemia de Covid-19, com todos os nossos cuidados de respeitar o isolamento social. Então todos esses nomes, né, a própria Lídia Jorge, que foi a primeira presença internacional que nós tivemos na FLISM, também uma participação virtual, todos esses nomes, eles foram nomes sonhados num primeiro momento, né? Muitos deles não haviam vindo em Santa Maria, né, ainda, e com o passar do tempo a gente conseguiu pouco a pouco negociando, às vezes fazia um convite no ano, não fechava, ficava o convite para o ano seguinte, né? E tudo isso vai nos auxiliando a produzir uma FLISM que, eu insisto, não é o que a gente planejou com todo cuidado, mas é aquilo que acabou, né, ocorrendo de uma forma muito viva, muito enérgica, muito orgânica, né? E para esse ano, destacando a fala de abertura, né, eu disse que a Lídia Jorge era a primeira presença internacional virtual. Nesse ano, nós teremos José Luiz Peixoto, um grande autor português, um autor contemporâneo, premiado, né, recentemente anunciado como um dos finalistas, né, do Prêmio Odisseias, e uma figura que trabalha a literatura contemporânea a partir, né, de uma longa tradição que remonta também a Saramago, mas que remonta aos grandes mestres, né, da literatura portuguesa e talvez, né, do Ocidente. Um dos livros, né, que ele vai discutir nessa noite muito especial é um romance chamado Livro, que de um lado, uma narrativa a respeito, né, da colonização, né, ou enfim, né, da migração de famílias portuguesas para a França. Como ele faz esses jogos, assim, trazendo algumas essas questões, problematizando o fato, enfim, a origem portuguesa dentro de um contexto, né? Eu acho, o pouco que eu conheço me chamou a atenção. Ele realmente não tem medo de provocar com, inclusive, os portugueses. Sim, né? sim. Que eu acho que é uma característica assim, dos grandes autores, né? De qualquer nacionalidade, mas em particular os portugueses, se nós pensarmos também o que né, a situação política de Portugal no decorrer do século XX, do século XXI, enfim, né? Mas também nunca esquecendo de uma tradição que é mais ampla, né? Eu adoro autores, sobretudo os contemporâneos que fazem isso, que não só revisam a sua própria cultura, a sua própria política, né? A sua própria situação cultural, reinventa, né? Mas ao mesmo tempo nunca esquece de que o que ele faz, e o livro se chama Livro, remete a uma longa tradição, né, que começa não só com os primeiros bardos, né, ou então com aqueles primeiros que nós consideraríamos, né, autores portugueses, mas que remete ao próprio Homero, né? Tem o professor de literatura greco-latina tá adorando, né, descobrir na narrativa dele essas pequenas remissões que tratam da literatura clássica, né, e que comunicam menos nacionalidades e muito mais uma percepção de literatura que é mundial. A Lídia Jorge falou isso de uma forma muito bela no painel da FLISM, né, em que ela fala que literatura é essa comunidade mundial e atemporal de leitores, né? Quando nós abrimos um livro, nós estamos não só contatando os nossos conterrâneos ou os nossos contemporâneos, mas também as vozes dos mortos, as vozes daqueles que vieram antes de nós, né? E talvez por isso literatura e a própria experiência da narrativa seja algo tão rico, tão divertido, tão instigante para todos nós, né? Quando nós estamos lendo, nós nos sentimos menos sozinhos.
E acho que a literatura, né, do Peixoto, da própria Lídia Jorge, dos outros autores da FLISM, né, comunicam isso. É um evento, Jéssica, de diálogo, é um evento de conversa. Nós vivemos hoje num país muito polarizado, né, e a conversa se tornou tão errática, né? E muitas vezes o debate, ao invés de ser um debate dialógico, em que as pessoas se ouvem e se transformam a partir das vozes alheias, muitas vezes se transformou, né, num jogo de contendas em quem tem a voz mais alta ou os argumentos mais fortes. A FLISM é uma resposta a isso. A FLISM é um convite para a gente voltar a sentar para conversar. A sentar para escutar outras pessoas, outras sensibilidades e acho que a programação desse ano está muito rica nesse sentido, né? Porque a gente tem discussão a partir da grande abertura da quarta noite, então com o Peixoto, que sim atravessará um oceano para estar conosco. Tá? Nós teremos um debate sobre literatura indígena no início da tarde de quinta-feira, com o Daniel Munduruku. Depois, que talvez venha a ser mais um membro da Academia Brasileira de Letras? Sim, sim, torcemos. Mas, então, já pensou, vamos ter... Torcemos. Se começa assim a se criar uma mítica de que o convidado, estando na FLISM, vai ser o próximo, vai ter o passe aumentado, como disse o professor. Que assim seja, Jéssica, que assim seja. Nós vamos ter literatura, terror e tecnologia na sequência, né, com a Juliane Vicente, que é uma jovem escritora de Porto Alegre que vem para falar sobre esse tema a partir de um projeto muito instigante chamado Pampa Bizarro, que é um projeto que ganhou edital público, ganhou financiamento público e ele prevê a criação de um portal, né, multimídia, onde nós temos literatura, vídeos, áudios, podcasts, enfim, uma série de mídias para contar histórias de terror ou histórias bizarras, como o próprio nome, né, do projeto anuncia, que são ambientadas no Rio Grande do Sul. E que vem ao encontro também, né, do nosso sussurros da Boca do Monte. Na sequência, literatura e podcast, com a AJ Oliveira. Né? O AJ é um nome que eu indico sempre para os meus alunos, para aqueles que estão em formação para se tornar professores, né? Como é que eu comunico literatura em sala de aula de uma forma rápida, veloz, fluida, que interesse, né, aos meus alunos. O AJ tem um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor, que é uma coletânea imensa com entrevistas com escritores e escritoras que já produziram literatura, muitos deles com viés fantástico no nosso país. Ele vem para falar sobre literatura contemporânea, ele vem para falar sobre literatura e periferia, né, uma voz paulistana, né, que defende muito também essa bandeira, uma literatura que ele menciona, né, produzida no gueto, não só para o gueto. Né, e eu acho que esse é um dos temas interessantes da fala dele. E para mediar, né, esse painel, nós não poderíamos chamar ninguém diferente a não ser Jéssica Dalcin, né, que estará lá com a AJ Oliveira. Para quem nos escuta, sugiro muito, quem quiser conhecer o AJ, o trabalho dele, eu acho que dá um resumo de várias coisas que vão ser tratadas. É um programa sobre apartheid literário. Ah, maravilha. Aham. Que eu achei sensacional. É de um viés que eu nunca tinha percebido. E ele estava ali o tempo todo. Então, é aquela coisa que faz abrir um divisor de águas, que faz abrir os olhos e, nossa... Esse é um episódio do 12 Trabalhos ou é um outro podcast? Não, é o dele, mas é um episódio um pouco mais recente. Tá. Muito elucidativo dessa característica pedagógica. Né? Ele traz um convidado, eles conversam, mas é realmente um outro olhar daquilo que a gente, no nosso conforto, acha que sabe muito. Eu lido com isso todos os dias, estou nesse mercado, estou observando. E, de repente, eles trazem um outro aspecto que, gente, como que eu não percebi? E agora que eu vi, eu não consigo desver, sabe? Então, achei excelente. São programas excelentes. E já é um prenúncio aqui do debate que nós teremos, então, na próxima quinta-feira, com mediação da Jéssica. Essa tarde, né, de quinta-feira termina com literatura gaúcha contemporânea, em que nós teremos Lilian Rocha, Liana Tim, Roberto Prim, Odemir Tex Jr. e Rosana Zuccolo, para tratar, né, da cena literária nas suas várias vertentes do nosso estado.
Às 19 nós temos um lançamento e às 20, fazendo jus à festa literária, nós teremos o Sarau Literário com a participação da Sina Poética, né, que é um outro projeto aí apoiador da FLISM, no Old School Pub. E isso é só o segundo dia, né, porque nós temos ainda a sexta-feira e o sábado com mais programação. Nós temos aqui, vamos fazer uma passagem rápida aqui. Só os temas, né? Na sexta-feira, Faces do Insólito Latino-Americano, às 14 horas. Às 15 horas, Literatura e Magia. Às 16 horas, Literatura em Santa Maria, Ana Beltrame e mediação do professor Pedro. 17h30, Autoria Trans na Literatura Contemporânea. 19 horas, Mar Becker, Tornar o Amor uma Casa. E 20h30, sessão de autógrafos, então, com Mar Becker. Isso. E daí no sábado, então, em Silveira Martins, atividades culturais durante a tarde. Isso. Me recordo, não sei se foi durante a FLISM, mas que teve algum evento em que houve um transfer para Silveira Martins. Eu acho que foi, né? Isso. Então, quem quiser participar no sábado, também se encontra onde? Na frente da SESMA? Isso, Bom, primeiro a pessoa tem que se inscrever para a FLISM. Sim. Isso, lembrando que é um evento gratuito. Exato, um evento gratuito, né? Para a nossa comunidade discente, né? Que tá assistindo, vai ter certificação, né? Para depois contar aí nas suas organizações curriculares. Vocês podem fazer a inscrição no site oficial, tá? flism.com.br. Vocês entram no site, já tem ali o link. Confirmem a sua inscrição para o evento como um todo. Na medida em que você vai se inscrevendo, você vai receber um convite, né, perguntando se quer participar dessa atividade no sábado. Como é em Silveira Martins, nós temos um transfer da UFSM, que é um ônibus de 40 lugares. Então é uma atividade que é limitada a 40 lugares no que diz respeito ao transporte, mas nada impede, né, se você quiser reunir os amigos e se tiver disponibilidade de ir de carro, né? Nós vamos ter atividades culturais que incluem uma visita à exposição do José Saramago, né, que encerra agora com a FLISM, que é uma exposição que ela parte, né, de uma parceria do curso de letras da UFSM com a PUC do Rio Grande do Sul e com organizações lusitanas que trabalham com a celebração da vida, né, do Saramago. Nós vamos ter uma visita guiada pela exposição do Fantástico Brasileiro, além de outras apresentações musicais e artísticas, né, que vão surpreender os nossos presentes. Algumas dessas atividades estarão também na programação principal, que acontecerá na SESMA. Então, lembrando, de quarta a sexta na SESMA e no sábado na UFSM Silveira Martins. E a SESMA tem sido sempre uma grande parceira, né, dando suporte. Como é que vocês fazem essa relação com a SESMA, uma vez que a gente sabe, né, que o objetivo não é vender. Então, esse espaço da SESMA é um espaço privilegiado, é um belo auditório, e nós sabemos que tudo isso envolve não só um querer, mas envolve questões talvez mais, vamos chamar assim, mercantis. Como é que vocês, dentro de um evento que é gratuito, mas que, por outro lado, se deseja um belo ambiente também para os convidados, como chegaram à SESMA e como se estabeleceram ali com essa parceria? A SESMA foi uma parceria um tanto óbvia, né, desde a primeira edição, em razão da forte relação que todos nós temos. Né? Eu lembro, né, quando a SESMA ficava, né, naquele espaço ali emprestado da UFSM, aquele grande galpão, em que nós tínhamos uma invejável locadora de vídeo com filmes alternativos, né? Então, você tinha aquele filme europeu que nenhuma locadora da cidade tinha, na SESMA tinha. Além dos livros com preço especial, enfim. Né? Desde que a SESMA inaugurou a sua sede, que nós temos ali um precioso espaço para eventos como a FLISM. Então, na primeira e na segunda edição, nós ainda pensávamos em outros espaços alternativos, mas com o passar do tempo, a SESMA acabou se tornando assim, né, a casa oficial da FLISM. E aqui é um ponto importante, né, Jéssica, da gente também falar, que é o seguinte: nós três
e boa parte das pessoas envolvidas, né, tu inclusive, nós pertencemos ao UFSM e nós passamos o dia na UFSM. Então, para a FLISM, seria um tanto mais cômodo pensar esse evento acontecendo dentro da UFSM, como vários eventos culturais que nós fazemos aqui. Mas há também um esforço da nossa parte de continuar fazendo na SESMA para chamar atenção para essa livraria que é fundamental para a nossa cidade, para a nossa história, enquanto cidade de cultura, mas também para fazer a comunidade do centro da cidade se sentir valorizada. Né? Volta e meia, alguns dizem assim, os eventos da UFSM, às vezes fica um pouco difícil eu ir até a UFSM. Então, a FLISM é um evento que nasce na UFSM, mas que é feita no centro, para justamente acolher esse público, né? E por isso eu enfatizo aqui o convite, né, à nossa comunidade, tanto da UFSM, mas também a comunidade externa. Eu acho que a FLISM une o melhor dos dois mundos, né? O melhor da nossa cidade de cultura, mas também o melhor da nossa UFSM, num evento que objetiva, eu insisto, o diálogo. Em todas as instâncias, entre autores e leitores, entre leitores e editores, mas também entre comunidade da UFSM e comunidade de Santa Maria. Então, acho que é uma celebração para que todos nós possamos nos ver o que está sendo feito em termos de cultura e literatura fora de Santa Maria, mas também dentro da nossa cidade. E o resultado é o seguinte, você vai assistir, por exemplo, o José Luiz Peixoto, que vem de Portugal para nos visitar, e você quer ficar com uma lembrança, né? Então, é também um evento para, na sessão de autógrafo, sim, comprar o exemplar dos livros dele que estarão ali disponibilizados para garantir a sua dedicatória, né? Para garantir o seu autógrafo. E também sabendo que com isso você vai estar auxiliando uma livraria como a SESMA, né? Que é um projeto também comunitário, é um projeto, né, que objetiva a cultura na nossa cidade. Então, acho que é o melhor dos mundos, porque é uma forma de consumir boa literatura, garanto a vocês, mas apoiar o mercado editorial que precisa do nosso apoio e apoiar também o nosso mercado local, sobretudo a nossa querida Livraria SESMA. Eu gostaria também de ter um programa aqui, acho que ainda estamos tendo dificuldade de organizar os horários, mas com a equipe da SESMA, os responsáveis ou alguém, porque faz parte muito intrinsecamente da história e da história dos estudantes de Santa Maria, né? Para quem é mais jovem aqui e nos escuta, a SESMA é a Cooperativa dos Estudantes, né? Essa é a sigla. Exato. Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, em uma época em que era muito difícil se conseguir determinadas publicações. Uma época muito pré-internet, pré-outras coisas, que nós tínhamos a oportunidade de encomendar os materiais que eram necessários, inclusive que não fossem livros, né? Materiais outros. Eu, dentro da minha graduação de desenho industrial, determinados papéis, determinados materiais que eram considerados coisas que nós só conseguiríamos em grandes centros, a gente teria que ir a São Paulo comprar, a SESMA era um referencial aqui para nós. Então, eu entendo como um carinho muito grande essa aproximação, porque embora seja um evento acadêmico e a SESMA possa se colocar como algo de estudantes, né? Enfim, ela tem sempre, não só os estudantes universitários em vista, mas também os estudantes de ensino médio, ensino fundamental. E dentro dessa estrutura que é montada, ela é aberta não só aos estudantes, quer dizer, qualquer um que nos escute no momento, quer fazer parte dessa festa literária, é convidado a participar dessa festa. Então, é um foco. Eu me recordo que não cheguei, não me lembro se vi agora na divulgação desse ano, mas o ano passado tinha em função da participação da prefeitura, o Conselho Municipal de Política Cultural estava envolvido, que também traz muito da diversidade, da abrangência. Agora, reuniões recentes, a gente está discutindo editais, Lei Paulo Gustavo, né, leis de incentivo das mais variadas, que surgiram até durante a pandemia para dar um suporte para ações que são mais periféricas também, que muitas vezes não têm um acesso via edital, até porque precisa ter, sei lá, um CNPJ, precisa ter outros caminhos que não se sentiam contemplados. Então, as coisas estão cada vez mais abertas com esse intuito de oportunizar.
e uma FLISM com essa quantidade, essa diversidade. A gente tem literatura trans, literatura indígena, literatura de periferia. A gente percebe que são movimentos instituintes que vão se aproximando e vão chegando na gente para que a gente possa se apropriar deles também. Né? E o nome festa não é à toa, né? É uma grande festa. Falando até em termos de participação e representação, eu destaco aqui o painel de sexta, com o professor Anselmo Pérez Alós, que também é um colega nosso de linha de pesquisa, né? O nosso programa de pós-graduação em letras tem 2 linhas de pesquisa de literatura, e a nossa linha, em que eu estou, o professor Gerson, a professora Raquel, acaba sempre apoiando, né, com mais vigor a FLISM. Então, o professor Anselmo, integrante da linha, né, vai falar sobre literatura trans na literatura no final da tarde de sexta. A professora Renata vai falar de faces do insólito latino-americano, com uma ênfase na literatura de autoria feminina. Nós vamos ter um painel muito especial, né, para aqueles que estão interessados, né, na intersecção entre literatura e magia, eu e Jéssica incluídos, né? Que vai ser um painel para a gente falar um pouco, né, a respeito de alguns autores que falam a respeito de magia, misticismo, né, com um foco numa fala da nossa convidada, Márcia Heloísa, que é tradutora, poeta, editora, em que ela vai fazer uma leitura da obra e da vida de Edgar Allan Poe, autor clássico que muitos de nós conhecemos, a partir do seu mapa astral. Então você, né, você que sempre ficou atento aí às configurações astrológicas, estamos em Libra por falar nisso, né? Ciclo do equilíbrio, entre outras coisas. Nós teremos na sexta-feira, às 15 horas, então, uma bela oportunidade de vermos Edgar Allan Poe analisado a partir do seu mapa astrológico. Márcia Heloísa, um tema, uma palavra-chave muito importante, eu acho que é Dark Side. Exato, né? Exatamente. Ela é gerente editorial na Dark Side, já participou 2 vezes da FLISM, ano passado falando, né, sobre a sua tradução de O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e no ano anterior, ainda na FLISM em Casa, sobre Vitorianas Macabras, que é uma recuperação que ela faz das autoras, né, vitorianas esquecidas que produziram literatura de terror. Então, 2 projetos aí muito especiais. E ainda não sei exatamente quais são os livros, mas haverá sorteio também de livros Dark Side nesse painel. Então, aos que gostam, né, dos livros da editora e estão interessados no tema, vai ser uma ótima oportunidade de conversarmos a respeito de literatura e magia aqui no sentido mais amplo, né, que nós podemos dar, tanto aqueles que estudam magia de uma forma um pouco mais racional, em termos históricos ou culturais, ou mesmo psicanalíticos, ou aqueles, né, que estão interessados em vieses mais espirituais, né, enfim, tudo isso vai ser contemplado, né, nesse bate-papo muito especial. Então, concordo contigo, Jéssica, eu acho que uma das palavras centrais da FLISM é a diversidade, para todos os interesses, todos os gostos, né? E você pode escolher quais painéis você quer assistir. O evento ele é muito aberto, né, para que você possa montar a sua programação, ou também você pode acompanhar toda essa programação, né, tirando esses 3 dias, 4 dias com o Silveira Martins no sábado, para interromper a correria da vida e poder, né, dedicar esses dias a pensar literatura, a ver literatura, a escutar literatura. Eu acho importante destacar aqui, já que a gente está em outubro, nosso mês de Dia das Bruxas, Dia do Saci, seja lá seja lá o nome que preferirem, mas dá tempo então de ganhar ainda um livro e preparar o seu ritual, na verdade. Exato, exatamente. Dá tempo de aprender sobre magia e ainda conseguir alguma coisa com isso. Exatamente. Os livros da Dark Side, que são sempre muito bem apresentados, né? Sempre muito conhecidos pela diagramação, pelo cuidado gráfico. Então, para além das brincadeiras aqui, além do conteúdo, né? A quem interessar, mas eles são peças de design, peças, objetos decorativos até muito bonitos e que chamam muito atenção pelo cuidado, né? As cores, enfim. Então, sempre é sempre uma bela aquisição. Eu tenho alguns livros da Dark Side que são aqueles que eu não guardo.
eles ficam expostos porque eles fazem Sim. um diagrama a mais, assim. Professor Enéas, vamos fazer então um chamado mais uma vez aqui. O evento vai ser quarta, quinta e sexta na SESMA, sexta FLISM, na inscrição no site. No site oficial, flisme.com.br. flisme.com.br. Redes sociais? Também, nós estamos no Instagram. Todos os cards de divulgação e da programação estão lá. Tem também o link de inscrição para quem está com o Instagram aí no seu aplicativo móvel. Nós ainda temos vagas, as vagas são limitadas, uma vez que o auditório da SESMA tem um número específico de lugares, então aconselho aqueles que quiserem garantir a sua inscrição que o façam o mais rápido possível. Muito bem. E então fazendo também mais um chamado, estamos em outubro, nosso mês das Ciências Sociais e Humanas, o CCSH, e os nossos livros estão com promoção no site, frete grátis em todos os livros da área e áreas afins, e no www.editoraufsm.com.br, e temos aqui na nossa livraria e grife, junto ali do arco da universidade, temos o material das Ciências Sociais e Humanas e outros que estão com promoção de saldo, valores de saldo, títulos especiais da editora da UFSM, com o valor máximo de R$20. Aproveite, vamos fazendo aqui então, dando continuidade à nossa semana. Professor Enéas, uma satisfação de ter aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui, como sempre, no Ineditados. E muito feliz nessa segunda-feira, né, ensolarada, de convidar vocês para a nossa sexta edição da FLISM, nossa festa literária de Santa Maria. Esperamos vocês na SESMA, na quarta, na quinta e na sexta. E aqueles que quiserem estender a festa até sábado, atividades especiais na UFSM Silveira Martins, no sábado, às 14 horas. Um grande abraço aí aos ouvintes e nós nos vemos na FLISM. E aqui uma pequena inserção de última hora. A equipe da editora UFSM solicita um abraço à caravana da UFSM. Então, um beijo grande aos nossos ouvintes da editora UFSM. Tá bem? Já que, a quem não sabe, aqui o nosso diretor, né? O Enéas é o nosso diretor. Tá bom, um grande beijo aos nossos ouvintes da editora UFSM. Exatamente. Um lembrete. Hoje de manhã, nós começamos amanhã com a gente teve a reunião do conselho e depois a nossa reunião, né, de programação semanal. E a palavra vertiginoso, né, é a palavra que define o nosso semestre. Então, um abraço, tá? A equipe da editora, a equipe da livraria e da Grife também. A gente está com o UFSM Móvel na estrada essa semana. Um abraço a toda essa equipe maravilhosa. Quando a gente traz as novidades e as notícias aqui, né, em programas como o Ineditado, na verdade, a gente traz o resultado de uma equipe muito unida, muito apaixonada e muito dedicada. Então, um abraço à equipe da editora da UFSM. E você, para nos escuta aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.